Paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 8, que traz por título A Sã Doutrina. E pode se preparar, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários, jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, este é nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Jovens. Na mesma terça-feira, só que às 14h05, este é nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 8, na terça-feira já estreou a lição de número 9, pois postamos nossos vídeos com uma semana de antecedência. Para você ver, estou gravando essa aula no dia 6 de fevereiro. Você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Então já vou deixar aqui uma dica, viu? Você entra no nosso canal, clica lá, por gentileza, em vídeos ou em playlist, para que você possa ter acesso a todos os nossos materiais. Postamos os nossos vídeos com uma semana de antecedência para facilitar a sua vida. Mas para você achar o seu vídeo, é interessante você procurar em vídeos ou em playlist. Assim você terá acesso aos nossos materiais. E eu só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 8 dos jovens, que traz por título A Sã Doutrina. Presta bem atenção. Se você é professor, sempre recomendo. Inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo. No final dessa aula, vou fazer a dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode realizar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta acessar o nosso blog oficial. Coloca por gentileza aí no Google Descomplicando a Teologia EBD. Você clica no menu Jovens e lá você terá acesso à nossa dinâmica digitada e a explicação por escrito desta aula. Tudo isso para descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Então veja só, você pode iniciar sua aula realizando a dinâmica, mas também você pode iniciar fazendo perguntas para os seus alunos com relação ao título. Assim, você vai perceber o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos. Desde que você faça as perguntas e deixe a participação dos seus alunos. Eu tenho dito aqui que tem professor que é apressado demais, quer mostrar conhecimento demais. Calma, professor, aquieta a tua alma, aquieta, pelo amor de Deus. Faça as perguntas para os seus alunos e espera a resposta do mesmo. Aí tem professor que diz, pastor, eu respondo, é porque minha turma não responde nada, eu pergunto, ninguém fala nada. Talvez você já acostumou a sua turma você perguntar e responder. Então, por que eles vão correr o risco de responder errado? É claro que eles vão ficar quietos, porque já sabe, o professor responde tudo mesmo. Então, nesse primeiro momento, você vai direcionar as perguntas, mas não vai responder nada. Se ninguém responder, você também não responde. Até porque, no decorrer da sua aula, essas perguntas serão respondidas. Agora, após a realização da dinâmica e dessas perguntas e respostas, você pode apresentar o tema de acordo com seus conhecimentos. Por exemplo, a sã doutrina. Meus irmãos, quando fala de doutrina, tem muitas pessoas por aí que ficam com medo. Vai mandar na minha vida, vai querer me mudar, vai querer me moldar. É assim mesmo. A doutrina de Deus veio para nos dar orientação, para nos ensinar, para trazer orientação sobre o nosso comportamento e a nossa atitude. Até porque estamos aqui nesta terra para agradar a Deus, para fazer a vontade do Senhor. E só podemos agradar a Deus cumprindo, executando a sua doutrina. A doutrina de Deus precisa estar presente nos meus lábios, no meu comportamento,
na minha roupa, na minha postura, no meu caráter. O ensinamento, as doutrinas de Cristo precisam estar em evidência na minha vida. Te pergunto, será que está na sua vida, no trabalho, na sua escola, com seus amigos? Será que as doutrinas de Cristo, olha, estão em evidência na sua vida? Quando você está na sua escola, será que está? Deixa aqui nos comentários, viu? E se você é professor, faça também esse questionamento com seus alunos. Logo após a sua introdução, vamos para o nosso texto principal, onde está escrito: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santidade, fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Irmãos, crente é diferente mesmo. Comportamento diferente, atitude diferente, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. E quem tem o Espírito Santo de Deus precisa agir diferente. O seu comportamento, as suas atitudes têm que revelar a presença de Deus na sua vida. Ei, Jesus amado, pastor, mas isso é difícil. Mas é possível quando você ora, quando você medita na palavra, quando você participa da EBD. Quanto mais você se alimenta das coisas de Deus, mais a sua fé será acrescentada, a sua comunhão será aumentada para a glória de Deus, mas precisa se alimentar mais das coisas dele. Tem pessoas por aí, tem jovens por aí, se alimentando de tudo aquilo que não agrada a Deus. Aí depois quer chegar na igreja sentindo a presença. Não vai sentir, mas se alimente da palavra, medite na palavra, esteja em oração e em consagração, que Deus vai te abençoar cada vez mais. Agora vamos para o resumo da lição. A sã doutrina vem de Deus e deve nortear a vida do crente. Olha que coisa interessante, a sã doutrina vem de Deus. Irmãos, é Deus que é seu dono da sua vida. Deus quer direcionar a sua vida. Deus quer orientar o seu comportamento, as suas atitudes. Mas para isso precisamos conhecer a sã doutrina. Olha, se tem a sã doutrina, é porque existe a doutrina errada. Olha, a doutrina de homens, a doutrina de demônios, e precisamos estar atentos, porque todas essas doutrinas, a doutrina de Deus, a doutrina dos demônios e a doutrina dos homens, estão aqui nesta terra. E muitas das vezes estão em nossa igreja, e precisamos tomar cuidado com as doutrinas de demônios, as doutrinas dos homens, porque isso vai prejudicar a vida espiritual de qualquer pessoa. Por isso, fica conosco nessa aula que está sensacional, vai trazer bastante conhecimento para a sua turma e você saberá como questionar, como aplicar essa aula com a turma de vocês, tá bom? Agora vamos para a nossa leitura semanal. Professor da EBD, por gentileza, lá no meu Instagram, pega o endereço aí, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal Descomplicando.teologia. Todos os dias estou postando a leitura diária, um cartaz bonito, organizado, para que você que é professor possa pegar e compartilhar com seus alunos. Já aproveita, nos segue no nosso Instagram, tá bom? Lá também você vai ter acesso a um vídeo chamada e um despertador. São materiais, irmãos, de incentivo à participação dos seus alunos. Você que é professor não pode somente pensar na sua aula quando está na sala de aula. Precisa pensar antes, planejar antes, convidar seu aluno, chamar seu aluno, instigar a curiosidade do aluno a participar da sua EBD, tá bom? Segue a nossa dica. Agora a leitura diária de segunda-feira. A palavra de Deus é reta e fiel. Terça-feira, a sã doutrina é para os fiéis. Quarta, Deus é a fonte da sã doutrina. Quinta, o Espírito Santo conduz a doutrina verdadeira. Sexta, vivendo segundo a sã doutrina. Sábado, viver a sã doutrina é honrar a Deus. Te pergunto, será que a nossa vida, nosso comportamento, nossas redes sociais, nossos status estão agradando a Deus? Estão a serviço do reino de Deus? Deixa aqui nos comentários e faça também esse questionamento com a sua turma. Vamos agora para nosso texto bíblico, que está em Tito, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Recomendo fazer uma leitura compartilhada com seus alunos. Vamos colocar os nossos jovens para ler a palavra de Deus, porque tem poder de transformar e libertar os jovens, viu? Fica atento. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução, onde está escrito: nesta lição, veremos que a doutrina é um termo amplo e precisa ser compreendido dentro de um aspecto específico,
Aqui a análise será em torno do que a Bíblia chama de sã doutrina. Vamos discorrer sobre o que se quer dizer com doutrina e sã doutrina, além de enfatizar que a verdadeira doutrina é aquela que procede de Deus e esta deve ser o padrão da vida de todo cristão. Observe, a doutrina é direcionada, é dada por Deus, mas a doutrina precisa ser aplicada, vivida em nossa vida. Qualquer pessoa que quer ser cristão, quer adorar a Deus, precisa estar dentro, conforme a doutrina de Cristo. Precisa seguir, obedecer, aplicar, estudar, executar a doutrina de Cristo. Presta atenção, não adianta tão somente conhecer. Tem pessoas que querem ter conhecimento da doutrina, estudar a doutrina, o grego, o hebraico, o latim, procura tanta referência para conhecer a doutrina, mas não aplica na sua vida. Não adianta. Pelo amor de Deus, precisamos conhecer, claro que sim, estudar, meditar, se aperfeiçoar é nosso papel. Mais do que isso, precisamos praticar. Executar, porque estamos aqui nesta terra para viver na sã doutrina. Estamos aqui nesta terra para viver segundo o padrão bíblico. E observe, as doutrinas são dadas por Deus e eu preciso executar, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando. Ah, pastor, mas eu não concordo. Ah, pastor, não acho isso certo. Isso está antiquado. Vigia, pelo amor de Deus. Precisamos obedecer a Deus. Estamos aqui nesta terra, não é para fazer a nossa vontade, não. Para cumprir com o nosso prazer, com nossos desejos. Não estamos aqui, não. Estamos aqui peregrinando. Estamos aqui caminhando para o céu. Mas só vai chegar lá, só vai chegar na terra prometida, só vai chegar na Nova Jerusalém aqueles que andam segundo a sã doutrina bíblica. Te pergunto, você tem andado? Será que tem alguma coisa na sua vida ainda que precisa melhorar? Então, se coloca no prumo de Jeová. Deixa Deus direcionar a sua vida, lhe guiar, porque assim você será abençoado para a glória de Deus. Dando seguimento, vamos para o nosso tópico 1, que traz por título: o que é doutrina? No item 1, o significado de doutrina. Presta bem atenção. Na primeira lição, estudamos a respeito do conceito de doutrina e nesta vamos ampliar a compreensão a este respeito. Em linhas gerais, doutrina é um termo que advém do latim doctrina, indica ensino, o que implica dizer que o ato de ensinar, em certa medida, se refere à tarefa de doutrinar, que seja uma pessoa, que seja um grupo de pessoas. Quanto ao termo sã doutrina, indica para uma doutrina saudável em conformidade com as Escrituras. Conformidade com as Escrituras. Biblicamente, há 3 tipos de doutrinas. Veja só, a doutrina de Deus, a doutrina de demônios e a doutrina de homens. A doutrina de Deus é encontrada exclusivamente na Bíblia Sagrada e pode ser compreendida com a expressão da vontade de Deus ao seu povo por meio de sua palavra. Quanto à doutrina de demônios, é preciso dizer que os demônios são mentirosos, enganadores e eles atuam no sentido de confundir e desviar os crentes, levando-os a apostatarem da fé. Finalmente, a Bíblia fala da doutrina de homens, tão letal como a de demônios, pois serve como instrumento de disseminação de heresias e engano, segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 14 ao versículo 15. Presta bem atenção, irmãos. Quando nós falamos de doutrina, podemos falar de ensinamento da palavra de Deus. É aquilo que a Bíblia manda nós fazermos, nós executarmos, nós praticarmos. Aquilo que nós estamos fazendo aqui, estamos seguindo a doutrina do ensinamento. Precisamos pregar a palavra, falar de Jesus, é uma doutrina bíblica. Pregar a palavra é cumprir com o nosso mandamento, é cumprir com a nossa tarefa de anunciar a Cristo Jesus. E anunciar a Cristo é também uma doutrina. Logo, todo cristão, independente da sua posição, da sua condição, precisa estar de acordo com essa doutrina. Que doutrina? Pregar a palavra. Pois está escrito: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você está vendo aí a ordem imperativa de Cristo? Ide. Ele não perguntou quem quer ir, quando der vontade, se você quiser. Não, ele disse
ide é uma ordem imperativa. Por isso, eu, enquanto cristão, preciso cumprir o mandamento de fazer a vontade do Senhor, de pregar a palavra, dentre outros também, tá bom? Já que nesse primeiro tópico também foi destacado acerca das doutrinas de Deus, olha, doutrina de Deus, doutrina de demônios. Pastor, existe também doutrina de demônios? Existe, e tem muitas pessoas seguindo. São as doutrinas que sempre estão focadas na mentira, na prostituição, sabe? Na lascívia, na permissividade total das coisas. Você pode fazer o que você quiser. É mentira. É os demônios infiltrados nas igrejas. Que presta atenção. Essas doutrinas de homens e de demônios estão sendo ensinadas, pregadas nas igrejas. É isso mesmo. As doutrinas de homens e de demônios são pregadas nas igrejas. E nas igrejas estão as pessoas ouvindo e seguindo tais doutrinas, pensando que estão fazendo a vontade de Deus e não estão. Por isso, fique atento, fique conosco, porque Deus ele tem uma palavra forte para a sua vida. Já com relação à doutrina de homens, é aquela que sempre foca no eu. Você pode tudo, você consegue tudo, sempre vai mexer no emocional da pessoa, tanto para conseguir alguma coisa, para falar alguma coisa, ou seja, a doutrina dos homens sempre vai estar focando no emocional, no egocentrismo, o homem no centro das coisas. Isso é uma doutrina do homem, porque o homem foi feito para estar a serviço de Deus e não para fazer sua própria vontade. Estamos aqui para agradar a Deus e não os homens. Por isso, se prepare, porque essa lição aqui está forte. Agora o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título, doutrina no Antigo Testamento. Observe. Tendo em vista que o conceito de doutrina diz respeito a ensino, qual seria a compreensão disso no Antigo Testamento? A expressão doutrina aparece em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 2, como algo que goteja da parte de Deus. E isso no sentido de que os ensinos divinos são recebidos. No hebraico, a palavra é lekarra, pelo seu povo. Outra palavra que faz alusão à doutrina no Antigo Testamento é Torá, referindo-se em particular ao Pentateuco, isto é, os 5 primeiros livros da Bíblia. O significado de Torá é o corpo de ensino, o qual advém a lei de Deus, indicando os padrões que o seu povo deve adotar para a sua vida e por meio do qual vêm as instruções e direções a serem seguidas. Além disso, apresentar a fonte divina da doutrina e de seu papel instrutivo. O Antigo Testamento apresenta também algumas características essenciais desse conjunto de ensino, tais como a doutrina é pura, a doutrina é boa, a doutrina é transformadora. Sendo assim, a doutrina no texto veterotestamentário assume o papel de ser uma dádiva de Deus ao seu povo. E é por meio dela que ele nos guia por caminhos de pureza, de bondade e de transformação. Observe o seguinte, irmãos, quem quer seguir a Deus, quem quer ser servo do Senhor, filho de Deus, precisa obedecer a sua palavra. No Antigo Testamento, essa palavra doutrina está muito ligado a ensinamento, a mandamentos. Ou seja, Deus escolhe agora o seu povo, Israel, e esse povo recebe a sua lei, recebe a sua Torá, recebe seu ensinamento, recebe a sua doutrina, para que pudesse se comportar segundo a vontade do Senhor. Eu digo aqui constantemente que quem quer servir a Deus, quem quer adorar a Deus, tem que fazer do jeito que está escrito. Se eu quero agradar a Deus, eu faço aquilo que Deus gosta. Se eu quero deixar Deus feliz com minha vida e comportamento, eu tenho que agradá-lo cada vez mais. Agora, se eu não quero agradar a Deus, eu faço tudo que é contrário à sua palavra. Se eu não quero servir a Deus, eu vou fazer o contrário daquilo que Ele manda. Você está entendendo aqui o mistério? Ou seja, se eu quero adorar a Deus, eu preciso obedecer a sua palavra, os seus mandamentos, o seu querer. Se eu quero agradar a Ele, eu preciso obedecer a sua palavra, assim como acontecia com o povo de Israel. E observe, quando Israel observava a palavra do Senhor, cumpria os mandamentos, Deus abençoava. Assim como nós abençoamos os nossos filhos, quando eles obedecem, Deus faz da mesma forma. Mas também, quando esse povo de Deus desobedecia, não cumpria com a Torá, não cumpria com o mandamento bíblico, Deus castigava. Assim também como nós castigamos o nosso filho, quando não estão de acordo com a nossa vontade. Não é assim que acontece?
Então, Deus age da mesma forma. Ah, pastor, quero ser abençoado. Obedeça. Ah, pastor, quero receber as bênçãos de Deus. Obedeça. Ah, pastor, eu estou com medo de ir para o inferno. Obedeça. Quem tem medo de ir para o inferno, quem não gosta de ouvir essa palavra inferno, é só obedecer a Deus, é só cumprir o mandamento, é só seguir e adorar a Deus constantemente, mas adorar a Deus do jeito dele. Eu vejo pessoas falando o seguinte: eu adoro a Deus do meu jeito, Deus é homem, ele me aceita de qualquer forma. Não é assim não, preste atenção, não é assim não. Você quer adorar a Deus, tem que ser do jeito dele, da maneira dele. Ah, pastor, eu oro quando eu quero, quando me der vontade eu leio a Bíblia, quando me der vontade eu vou orar. Isso está errado. Deus não é o teu serviçal, é você que é serviçal de Deus. Ei, Jesus amado, observe, Deus não precisa da sua adoração. Deus não precisa de você para nada, para ser. Deus não precisa de você para nada. Deus, ele é autossuficiente. Você pode adorar, ele continua sendo Deus. Você pode não querer adorar, ele continua sendo Deus. Agora você e eu, quando me afasto de Deus, eu perco as bênçãos dele, o cuidado dele, a proteção dele. Quem precisa de Deus sou eu. Quem precisa se sujeitar a Deus sou eu. Quem depende de Deus sou eu. Eu já vi pessoas falando o seguinte: eu coloquei Deus contra a parede, falei, se tu não me der, eu vou se desviar. Sabe de nada, inocente, pelo amor de Deus. Crente, pelo amor de Deus, não fala um negócio desse não. Se Deus não me der, se Deus não fazer, e vigia, pelo amor de Deus. Como é que você fala que já colocou Deus contra a parede? Quem és tu, pelo amor de Deus, na fila do pão? Para ter essa autoridade, para ter esse poder de colocar Deus contra a parede, pelo amor de Deus. Só vou te ensinar um negócio, viu? Chega assim: papai, tem misericórdia. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu sou miserável. Chega se apresentando-nos como você é. Somos miseráveis diante de Deus. Somos pecadores diante do Senhor. Mas Deus, pelo seu infinito amor, enviou seu Filho Jesus Cristo para nos perdoar, para nos purificar. E assim, nós temos o direito, a permissão agora de adentrar nas mansões celestiais através das nossas orações a Deus. Mas não chegue pensando que você é. Não chegue pensando que você é. Mas não chegue pensando que você é, que você pode, que você sabe, não, porque Deus não gosta desse tipo não, viu? Essa doutrina aí, que eu posso, eu sei, eu tenho condições, eu tenho capacidade, é a doutrina de homens, viu? Vigia. Dando seguimento ao nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título Doutrina do Novo Testamento. Observe. A presença da doutrina no Novo Testamento é ainda mais forte, e assim como no Antigo Testamento, há dois termos que são usados a seu respeito. A primeira expressão, cujo significado é duplo, podendo indicar o ato de ensinar ou conteúdo a ser ensinado, como também a referência a quem se propõe a ensinar e aquilo que se deve ensinar. A respeito dos que ensinam, Paulo advertiu sobre a necessidade que haja dedicação nesse ofício, como demonstração da elevada importância da transmissão da sã doutrina. O mesmo apóstolo aborda ainda sobre o conteúdo doutrinário a ser transmitido e ensinado na Igreja de Deus. A segunda palavra é didaker, cujo significado é o mesmo da anterior, com a diferença de que essa se aplica exclusivamente aos ensinos de Jesus. É importante destacar que a Bíblia fala sobre a doutrina de Jesus. Afinal de contas, ele é o Verbo de Deus. Jesus foi o mestre por excelência e ensinou como nenhum outro. E o conteúdo do que ensinou causou admiração e atraiu multidões. Observe o seguinte, irmãos, no Novo Testamento, a palavra doutrina pode significar tanto o ensino, como também o conteúdo que será ensinado. Então, no Novo Testamento, fala também da orientação, do seguimento, regulamentação da nossa vida, da nossa postura, do nosso comportamento, principalmente acerca de Cristo. Por que isso? Jesus Cristo, enquanto esteve aqui, ele veio pregando o reino de Deus. E deixou bastante claro que as pessoas que querem fazer parte do reino de Deus têm que seguir as suas doutrinas, seguir seus ensinamentos. É quem quiser vem após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Quem quiser ser discípulo de Jesus, quem quiser fazer parte do reino de Deus, precisa obedecer aos seus ensinamentos, às suas doutrinas. E essas doutrinas vão mudar comportamento, atitude, fala, vestimenta. Vai nos moldar para sermos pessoas melhores na sociedade,
em casa, na escola, nas redes sociais. Logo, as pessoas que tiveram encontro com Jesus, as suas vidas foram mudadas e transformadas, se tornaram pessoas melhores. Ou seja, era mentiroso, mas encontrou Jesus, já não mente mais. Se prostituía, encontrou com Jesus, não vai mais se prostituir. Gostava, era invejoso, agora que teve encontro com Cristo, não é mais invejoso. Porque a palavra de Deus penetra na alma, penetra no coração, no pensamento e começa a libertar essa pessoa que deixa de fazer as coisas que desagradam a Deus e passa a obedecer a palavra. E obedecer a palavra é agradar a Deus. Obedecer a palavra é um bom cidadão. Obedecer a palavra é um bom filho, é um bom pai, é um bom irmão, é um bom pastor, é um bom líder, é um bom funcionário, é um bom patrão. Obedecer a palavra é ser uma boa pessoa. Te pergunto, será que eu, enquanto cristão, estou sendo uma boa pessoa? Você, enquanto cristão, está sendo um bom patrão? Um bom funcionário? Meu irmão, aperta o juízo aí dos jovens. Somos diferentes em tudo, porque estamos aqui para obedecer a palavra do Senhor. Amém. Pergunta o seguinte, está gostando até agora, mas não acredito. Você está gostando, já fez suas anotações e mesmo assim não está inscrito no canal ainda? Pelo amor de Deus, vigia, crente. Se inscreva no canal, por gentileza aí. Aproveite também a oportunidade e lhe faça um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da Revista dos Jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros do canal slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a Revista dos Jovens. Venha ser membro. Então, no segmento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título: a doutrina vem de Deus para os crentes. No item 1, a doutrina vem de Deus. Observe. A doutrina tem as Escrituras Sagradas como a sua fonte, mesmo porque a Bíblia é a palavra de Deus que cumpre o papel de testificar a respeito de tudo aquilo que o homem precisa e é capaz de saber a respeito do Criador. Diante dessa afirmativa, surge a pergunta: a doutrina vem de quem? A doutrina de homens, a doutrina de demônios e a doutrina de Deus. Quanto à doutrina de Deus, ela também tem sido chamada de doutrina bíblica, pois conforme o termo indica, todo o seu conteúdo é apresentado pela Bíblia Sagrada, que além de ser a palavra de Deus, toda ela é aplicável para o ensino dos homens em todas as áreas da sua vida, além de atuar na preservação, da perseverança e da esperança no Senhor. Portanto, a doutrina cristã tem Deus como sua fonte. Presta bem atenção. Veja só, professores, sempre eu tenho dito aqui, a Bíblia Sagrada, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada fechada, ela não é um livro comum, e aberta é a boca de Deus, não é também. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus aberta, fechada, que você acredite, que você não acredite, que você gosta ou não gosta. Ela é a palavra de Deus e foi inspirada para que nós possamos aprender, conhecer a sua vontade. Então nós, enquanto cristãos, precisamos seguir a doutrina de Deus. E as pessoas perguntam: pastor, quais são as doutrinas de Deus? A Bíblia Sagrada. Aquilo que está nos dando, aquilo em que a Bíblia Sagrada nos diz, faça, nós podemos fazer. Aquilo que a Bíblia diz, não faça, nós não podemos fazer.
O que nós precisamos é ter conhecimento da palavra. Agora, como é que nós vamos adquirir conhecimento se nós não lemos a palavra? Você, por exemplo, já leu a Bíblia Sagrada toda? Tem conhecimento? Tem um hábito de leitura? Quantas vezes você lê a palavra no seu dia, na sua semana, por ano? Se você for ver, tem pessoas que não têm um hábito de leitura. Tem muitos jovens que lê vários livros, mas nunca pegou a Bíblia para ler. E nós precisamos adquirir conhecimento da vontade do Senhor. Pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Lê a Bíblia. Pastor, o que é que eu posso, o que é que eu não posso fazer? Lê a Bíblia. Estamos aqui para obedecer a doutrina que vem de Deus. E a doutrina que vem de Deus está na Bíblia Sagrada. E eu, enquanto cristão, preciso conhecer para aplicar. Agora, tem muitas pessoas perecendo por aí, porque lhe falta conhecimento. Como está escrito, o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas esse conhecimento está disponível para todo mundo. Basta você procurar, estudar, meditar, estudar, ruminar a palavra do Senhor, para que você possa crescer cada vez mais na graça e no conhecimento. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, o item 2, que traz por título: a doutrina é para os crentes. Observe, o apóstolo Paulo afirma que o Senhor conhece o que são seus, o que faz uma pessoa ser considerada propriedade de Deus e a outra não. Jesus garantiu aos seus discípulos que eles seriam seus amigos à medida que obedecessem aos seus ensinos. A verdade eterna desses ensinos não foi revelado a todas as pessoas, mas àquelas que, na condição de discípulo de Jesus, se interessaram em conhecê-lo. A distinção entre os que amam a lei de Deus e os que não amam está presente também no Antigo Testamento. Se considerar apenas o tema da santidade, que é a parte da doutrina bíblica, é possível perceber que ela é uma exigência apenas ao povo de Deus, ao passo que dos pecadores é exigido que eles se arrependam de seus pecados. Portanto, a doutrina bíblica é um conjunto de ensinos divinos destinados exclusivamente aos que amam a Deus e pertencem ao seu povo. Eu quero crer que tem pessoas que ficaram em dúvida com relação a essa temática, mas observe o seguinte: a Bíblia diz: quem é santo se santifique mais. E quem é que é santo? O povo de Deus. Os crentes em Jesus, as pessoas que obedecem à palavra do Senhor. Então observe, quem é santo se santifique mais. Quem é que busca a santidade? Somos nós que queremos ter uma vida íntegra com Deus. Somos nós que queremos ter comunhão com Deus. E cada vez mais, eu, enquanto cristão, servo do Senhor, preciso buscar a santidade. E o que é buscar a santidade, pastor? É se afastar do pecado, se afastar de lugares, de pessoas, de situações, de redes sociais que me faz pecar. Então, se eu sou santo, cada vez mais, dia após dia, eu preciso buscar a santidade, sabe? Renunciar o pecado, se aproximar de Deus, porque eu tenho uma vida santa. Mas a Bíblia também diz: quem é sujo, se suje mais. Olha, quem é sujo, se suje mais. Quem é impuro, continua na impureza, porque não vai ter também a salvação. O ser humano está aqui para escolher aquilo que ele quiser. Aquilo que você quiser escolher, você pode escolher. Agora, toda a sua escolha terá consequências. Por exemplo, quem escolheu viver no pecado, que viva no pecado. Aproveita que o mundo oferece, aproveita os prazeres desta terra. Só saiba que não vai morar no céu. Só saiba que você não é filho de Deus. Pode ser criatura de Deus, mas só são filhos de Deus aqueles que aceitam a Cristo, aqueles que cumprem com a palavra. Olha, cumpre com a palavra, mas observe, tem pessoas que estão nas igrejas, tem pessoas que têm carteirinha de membro, mas também não são filhos de Deus, que não se converteram, não praticam a palavra. Filhos de Deus são aqueles que aceitam a Cristo e vivem a vida íntegra com Ele. Aceitam a Cristo e nascem de novo. Aceitam a Cristo e praticam a palavra. Não são aqueles que conhecem a palavra, são aqueles que praticam a palavra. Por que eu falo isso? Tem pessoas que conhecem a palavra, mas não praticam. Tem pessoas que têm um título de teólogo, de conhecimento, curso de teologia e tudo, mas não praticam a palavra. De nada adianta. Ei, Jesus amado, viu? Aperta o juízo desses jovens aí, por gentileza. Vamos apertar o juízo. A Bíblia diz: que é santo, se santifique mais. Ou seja, a doutrina, a palavra de Deus, o ensinamento de Deus é para quem quer receber, quem quer fazer parte. Quem quiser vem após mim.
quem quiser ir até Cristo, quem quiser ser o seu discípulo, precisa obedecer a sua palavra. Agora, se você não quer, pode desobedecer, pode mentir, pode roubar, pode se prostituir. Só saiba que a conta vai chegar. O boleto vai bater na sua porta. A multa vai chegar, porque tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Deu para você entender agora? Quem está santo, santifique-se mais e assim vai adquirir para si a sua salvação. Quem é sujo, se suje mais. Quem anda no pecado, peque mais, mas saiba que não vai morar no céu. Te pergunto, o que você escolhe? Salvação ou perdição? A santidade ou o pecado? A santidade ou a mentira? A santidade ou a prostituição? A santidade ou a fornicação? O que é que você escolhe para a sua vida? Mas saiba, aquilo que você plantar, você vai colher. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e terceiro item, que traz por título a entrega da doutrina. Observe. Aqui é importante pensar sobre os meios usados por Deus para que a sua doutrina fosse entregue ao seu povo ao longo da história, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento é possível encontrar as seguintes instruções pelos quais Deus difundiu os princípios doutrinários a seu povo. Os sacerdotes, com as suas responsabilidades de ensinar os princípios de Deus a Israel, a fim de preservar a santidade do povo. Os levitas também tinham a função de ensinar a lei de Deus. Os profetas, que receberam a mensagem de Deus e transmitiram ao povo. E os pais, que receberam a responsabilidade de transmitir os ensinos da lei aos filhos. O Novo Testamento apresenta alguns instrumentos por meio dos quais a doutrina foi difundida, como, por exemplo, os apóstolos, os obreiros chamados por Deus e reconhecidos pela igreja, e os discípulos de Jesus em geral. Portanto, uma vez que a doutrina pertence a Deus, ela vem dele por meio de instrumentos escolhidos pelo Senhor para que seja entregue aos crentes. Observe o seguinte, irmãos, a palavra de Deus, a vontade do Senhor, sempre foi transmitido para a humanidade. Que quem deve cumprir, quem deve ensinar, somos nós. Então, nós recebemos a palavra do Senhor, o ser humano, o homem, recebe a palavra de Deus e passa para a humanidade. Você sabe muito bem que os pais têm a responsabilidade de ser o sacerdote da casa deles, o pastor da casa deles. Eles tinham a responsabilidade de ensinar os filhos, instruir os filhos desde cedo, para que a sua família pudesse temer a Deus. Com o passar do tempo, Deus escolhe um homem, transforma em uma nação. E agora lhe passa também os seus ensinamentos para que a nação pudesse obedecer à voz do Senhor. E nessa nação, ele sai agora escolhendo pessoas para estar na responsabilidade do sacerdote, levita. E com o passar do tempo, Deus vai escolher agora do meio do povo sacerdotes, levitas, profetas, para transmitir a sua vontade. Está recebendo a palavra de Deus e entregando o povo, que no caso era o profeta. O profeta ouvia de Deus a vontade de Deus, o querer de Deus, o ensinamento de Deus e trazia para o povo. Já o sacerdote ouvia as queixas do povo, o sacerdote ouvia os pecados do povo e trazia diante de Deus. Daí a necessidade de ter homens de Deus, separados por Deus, capacitados para ajudar o povo, para que pudesse orientar o povo com relação à vontade do Senhor. Mas sempre é Deus usando o homem. Já no Novo Testamento, nós podemos ver Jesus separando desde o início discípulo para estar ensinando a palavra, os apóstolos, homem de Deus, para estar ensinando. Então, aonde tem homem e mulher, precisa haver um mestre, um professor, um pastor, um líder, para estar ensinando a palavra. Agora, quem vai receber a palavra é homem, quem vai transmitir a palavra é homem, quem vai explicar a palavra é o homem ou a mulher, pelo amor de Deus, entenda aqui agora, mas, no entanto, vem de Deus. Deus direciona a nossa vida para nós que somos seres humanos e nós precisamos transmitir uns para os outros. Não vai descer um anjo do céu, irmão, pelo amor de Deus, para explicar a palavra, para pregar a palavra. Não vai descer do céu anjo nenhum para pregar a palavra, para ensinar a palavra. É a minha missão, é a minha responsabilidade. Aí você pode me questionar, mas pastor, eu li na Bíblia Sagrada, lá no livro de Apocalipse, que vão ter anjos pregando. Mas calma, isso não é agora não.
Não tem nada a ver agora. Agora, a missão de pregar é minha e sua. De ensinar é minha e sua. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo pessoas falando o seguinte: eu fui chamado por Deus, meu negócio é com Deus, eu não obedeço homem nenhum, eu não obedeço liderança nenhuma. Está errado. Deus sempre levantou lideranças e Deus transmitia a palavra para a liderança e a liderança transmitia para o povo. E assim deve continuar até a volta de Cristo. Te pergunto, você obedece aos seus líderes? Você obedece ao seu superintendente? Seu professor, seu pastor? Pastor, quem manda em mim é Deus. Calma. Se quem manda em você é Deus, e é Deus quem constitui lideranças, pastores, você precisa estar sujeito também às lideranças. Sabia disso? Eu lhe disse, aqui o alimento é forte, viu? Mas vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título: a doutrina é a base da conduta do crente. No item 1, a doutrina como referência para o crente. Observe. O ser humano sempre vai buscar uma referência que seja no exemplo de alguma pessoa, que seja um conjunto de princípios pelo qual ele possa ser guiado. Este é um dos motivos por que o escritor da carta aos Hebreus orientou os leitores a olharem para Jesus Cristo. Nesse caso, qual deve ser o ponto de referência do crente no que se refere ao conjunto de princípios pelo qual ele deve nortear os seus pensamentos, as suas decisões e as suas ações? O salmista testemunhou que a palavra de Deus é luz para o caminho dos que submetem a Deus. Sendo assim, uma vez que a doutrina é o conjunto de ensinamentos bíblico e que deve ser obedecido pelo crente, ela serve como referencial e cumpre um papel semelhante ao dar luz que ilumina o caminho, evitando acidentes, erros e permitindo correções quando necessário. Deste modo, a doutrina bíblica serve de referência ao crente diante da escuridão do pecado que marca este tempo, assim como é a fonte preservadora de sua fé e no enfrentamento de seus mais variados conflitos. Ou seja, o embasamento da nossa vida, da nossa conduta, do nosso comportamento, do nosso caráter, da nossa atitude, tem que estar segundo a palavra do Senhor. Precisamos ser orientados, ser guiados, ser direcionados pela vontade de Deus, pelo querer de Deus. Agora, só podemos ser direcionados, guiados, se nós conhecermos a palavra, nós buscarmos a palavra, se observarmos aquilo que está escrito para cumprir. Nós precisamos executar, cumprir a palavra, porque assim vamos estar debaixo da proteção de Deus, debaixo do cuidado do Senhor, porque o próprio Deus tem interesse total que eu, enquanto cristão, esteja cumprindo a palavra, que você também possa cumprir a palavra. Precisamos ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Por isso, vamos para o nosso terceiro tópico e segundo item, que traz por título: a vida cristã e suas responsabilidades. A vida cristã pode ser analisada sobre diferentes aspectos, inclusive sobre a expectativa que há em relação à vida de um cristão, que o torna responsável diante de Deus, de si mesmo e da sociedade. O cristão tem que refletir o caráter de Cristo, principalmente por meio de sua forma de viver, como demonstração de verdadeira transformação. Essa responsabilidade é bem compreendida se considerar o fato de que os cristãos são denominados de sal da terra e luz do mundo. Assim como o sal e a luz, o crente deve buscar beneficiar outras pessoas em detrimento de si mesmo. Se o crente deixar de cumprir o seu propósito, ele perde a razão de sua própria existência. O cristão deve ter uma vida vivida na luz para que as suas obras sejam vistas e conhecidas dos homens com a finalidade de que Deus seja glorificado. E isso só será alcançado mediante a preservação da palavra da vida. Observe o seguinte: o cristão é sal. O cristão é luz, o cristão é diferente mesmo. E eu acho interessante quando nós começamos a perceber a diferença que o cristão precisa ter em tudo. Deus nos chamou para sermos diferentes. Agora, o que acontece é que muitas pessoas hoje já querem imitar o mundo, querem andar como o mundo anda, fazer o que o mundo faz, pensar do jeito que o mundo pensa. Com isso, você está perdendo as características. Com isso, você está perdendo a sua essência enquanto cristão. Você está deixando de ser sal. Está perdendo as suas principais características de ser diferente, se comportar diferente, pensar diferente, agir diferente. E o nosso comportamento será a nossa maior pregação. A maior pregação que você pode fazer para uma pessoa é viver de forma diferente, se comportar diferente. A sua maior pregação é com sua vida, é com seu comportamento. Não é falando bonito, pregando bonito, gritando, sapateando, nada disso. A maior pregação que nós podemos fazer
fazer é com a nossa vida, com a nossa conduta. Você na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, na sua família, precisa agir e diferente. Porque se você pensa, se você age, se você fala igualmente às pessoas do mundo, por que então nós vamos morar no céu e elas vão morar no inferno, se nós temos o mesmo comportamento e a mesma atitude? Me responda aqui, por gentileza, e deixa aqui nos comentários. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico e terceiro item, que traz por título: a conduta do crente em seus relacionamentos. Observe, a sã doutrina indica o caminho ao crente quanto à sua conduta, mas não é só isso. Ela também dá as condições necessárias para que isso seja possível, principalmente no que se refere aos relacionamentos. É importante destacar que a qualidade de vida cristã é medida pelas ações e reações diante dos obstáculos e dificuldades da vida. Os principais testes que podem revelar a qualidade da vida espiritual de um crente ocorrem em seus relacionamentos interpessoais, nas mais variadas áreas da vida. Seguindo essa mesma linha, ao escrever a Tito, o apóstolo Paulo demonstra que a sã doutrina orienta e capacita o crente a desenvolver bons relacionamentos, fazendo com que os mais jovens tenham os mais velhos como ponto de boa referência e fonte de ensino, de bom uso das palavras para com as pessoas, na relação amistosa que deve haver entre os líderes e liderados, visando, sobretudo, que o diabo não encontre o que possa usar como arma contra o crente. Ou seja, nós demonstramos verdadeiramente se estamos ou não estamos na sã doutrina, se cumprimos ou não cumprimos a sã doutrina no nosso relacionamento em família, com os colegas, com os amigos, na igreja. É no meu relacionamento com o meu próximo que eu vou estar mostrando para todo mundo a minha diferença, o meu jeito, o meu comportamento, a minha vida cristã. Ou seja, a sã doutrina precisa ser... a sã doutrina precisa estar em evidência na minha vida, no meu comportamento, para que as outras pessoas possam ver a diferença, possam perceber que eu estou mudando, eu estou liberto do pecado e que o pecado já não habita mais em mim. Agora, se a pessoa diz que é cristão, mas a sua conduta não está de acordo com a palavra, não está seguindo a doutrina de Deus, não está seguindo a doutrina de Deus. Pode estar seguindo a doutrina do homem, pode estar seguindo a doutrina de demônios, mas a de Deus não, porque a doutrina de Deus é santidade, separação, amor, bondade, solidariedade, empatia, é estar próximo do outro, é ter comunhão uns com os outros. As pessoas que seguem a sã doutrina vão estar obedecendo a Deus, amando até mesmo seus inimigos. Sã doutrina é amar até mesmo os seus inimigos. Sã doutrina é perdoar até mesmo os devedores, é perdoar aquele que nos ofende, que não querem ver o nosso bem, mas aqueles que seguem a sã doutrina conseguem perdoar até mesmo os seus inimigos. Te pergunto, é fácil? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, se é fácil ou difícil. Deixa aqui. Agora vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: a sã doutrina serve ao crente como a luz para o caminho e escudo de proteção contra os ataques do inimigo. Por isso, aprendemos a respeito da importância da sã doutrina, pois ela vem de Deus, cujos princípios são destinados aos que pertencem ao Senhor e que visam oferecer-lhes direção e condições para honrarem em tudo o que faz e em todas as áreas da sua vida. Ou seja, crente é crente até dormindo. Eita glória! Crente é crente na escola, na faculdade, em casa, nas redes sociais, porque nós seguimos, nós praticamos, nós ensinamos a palavra de Deus, mas não somente ensinamos com as palavras, mas com o comportamento, com a atitude. As pessoas precisam olhar para você, precisam olhar para mim e ver Cristo Jesus. Precisa ver o ensinamento de Jesus através do meu cuidado, do meu relacionamento. Te pergunto, é fácil? É difícil? Você tem conseguido? Faça essa discussão com seus alunos, tá bom? Pergunta o seguinte: gostou dessa aula? Foi útil para você? Você entendeu? Ficou em dúvida? Por gentileza, deixa aqui nos comentários, viu? Só peço o seguinte: se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família, viu? E observe, não terminou ainda, porque vamos agora para a nossa dinâmica e a dinâmica está sensacional. Sem demora, vamos para a dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia.
E você já sabe, chega o momento da nossa dinâmica, da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 8, que traz por título A Sã Doutrina. E pode se preparar, viu, porque a nossa dinâmica está sensacional. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Jovens. Na mesma terça-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 8, na terça-feira estreou a lição número 9, pois a lição número 8 está em nosso canal desde a outra semana. Por exemplo, estou gravando essa dinâmica no dia 6 de fevereiro. Você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 8 dos jovens, que traz por título A Sã Doutrina. Presta bem atenção, essa nossa dinâmica vai estar trabalhando com a doutrina de Deus, a doutrina dos homens e a doutrina dos demônios, viu? Se prepare porque está forte. No primeiro momento, é interessante você confeccionar 3 cartazes, tá bom? Pode ser 3 cartazes, pode ser um cartaz maior, da seguinte maneira. Veja só, você vai precisar confeccionar 3 cartazes da seguinte maneira. Primeiro cartaz, você vai estar colocando o título, Doutrinas de Deus. Segundo cartaz, Doutrinas dos Homens. E terceiro cartaz, Doutrinas de Demônios, tá bom? Pode ser cartazes diferentes. Um cartaz, Doutrina de Deus. Segundo cartaz, Doutrina dos Homens. Terceiro cartaz, Doutrina de Demônios, tá bom? Aqui eu coloquei um só, somente para facilitar o entendimento, beleza? Por que isso? Quando chegar na sua sala de aula, você tem algumas opções de aplicar essa atividade. Vou dar a primeira opção que você pode fazer já no início da sua sala de aula. Você vai estar mostrando para os seus alunos os cartazes e eles vão precisar falar e você vai escrever ou pedir que algum aluno esteja escrevendo no quadro exemplos de doutrinas de Deus, exemplos de doutrina de demônios e exemplos de doutrinas de homens, tá bom? Você vai perguntar aos seus alunos já no início da sala de aula. Faça dessa maneira, tá bom? Deixe exposto na sala de aula o cartaz. Seus alunos vão precisar dar exemplo. Quais são as doutrinas de Deus? Quais são as doutrinas dos homens? E quais são as doutrinas de demônios? Eles vão estar dizendo o exemplo e você vai estar escrevendo aqui, tá bom? No primeiro momento, já faça isso no início da sua sala de aula. Mas calma que tem uma surpresa aqui também. E, na verdade, tem uma outra forma que você pode aplicar essa atividade ou essa dinâmica. Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro do canal é seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da Revista dos Jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. Nós enviamos vários materiais para quem é membro do canal, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Pastor, mas é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp. Você pode entrar em contato comigo
comigo e também na descrição desse vídeo tem o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações e se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a Revista dos Jovens. Venha ser membro. Agora veja como realizar essa atividade ou essa dinâmica, tá bom? Você tem duas maneiras. A primeira maneira é o seguinte, você já vai levar no início os cartazes, tá bom? São 3 cartazes, escrito Doutrina de Deus, Doutrina dos Homens e Doutrina de Demônios, tá ok? E você vai estar perguntando aos seus alunos, não vai mostrar nada, não vai falar nada, só vai mostrar os cartazes, seus alunos vão precisar falar quais são as doutrinas de Deus, quais são as doutrinas dos homens e quais são as doutrinas de demônios, tá bom? E você vai estar escrevendo aqui. Ou você pode também nomear um aluno para que ele possa escrever. Caso você não queira escrever, peça ao aluno que esteja escrevendo a fala dos seus alunos, tá bom? Faça isso no início. Já no final da sua aula, olha, no início você fez esse cartaz. Já no final da sua aula, você pode também confeccionar um cartaz semelhante ao primeiro. Doutrina de Deus, doutrina dos homens, doutrina dos demônios. Só que agora você vai levar em pedacinho de papel a resposta. Exemplos de doutrinas de Deus, exemplos de doutrina de homens e exemplos de doutrinas de demônios. Você vai estar escrevendo um pedacinho de papel, em tira de papel, que pode ser em post-it, tá bom? Você vai estar levando exemplos de doutrinas, de ensinamentos de homens, de Deus e de demônios. Já tudo prontinho para os seus alunos. Chegando na sua sala de aula, você vai estar distribuindo para os seus alunos. Cada aluno precisa receber uma tira. Ele vai fazer a leitura, trazer uma pequena explicação e depois ele vai precisar vir colar no lugarzinho certinho. Júnior, você pegou o quê, Júnior? Júnior faz a leitura, faz a explicação e depois, essa doutrina aí é doutrina de Deus, dos homens ou de demônios? Ai, dos demônios. Vem cá colar, por gentileza. Aí Júnior vem e cola, de demônios. Maria pegou o quê, Maria? Aí é doutrina de homens. Vem cá e cola aqui também. E assim sucessivamente. Eu sei, calma. Eu sei que você está querendo, pastor. Deixa aqui pra gente alguns exemplos de doutrinas de Deus, de demônios e dos homens. Por gentileza, pega aí caneta, caderno. Vou passar para vocês aqui agora exemplos de doutrinas de Deus, de demônios e dos homens, tá bom? Anota tudo aí. Veja só, são doutrinas de Deus, o amor ao próximo, perdão, justiça divina, misericórdia e compaixão, criação do mundo e da humanidade, salvação pela graça através da fé, sacrifício de Cristo para a redenção da humanidade, o poder da oração e da comunhão com Deus. São doutrinas de Deus. Vou repetir, viu? O amor ao próximo, perdão, justiça divina, misericórdia e compaixão, a santidade como padrão de vida, criação do mundo e da humanidade, salvação pela graça através da fé, amor e cuidado pelos menos favorecidos, o sacrifício de Cristo pela redenção da humanidade e o poder da oração e da comunhão com Deus. São exemplos de doutrinas de Deus. Você vai estar colocando aqui no pedacinho de papel. Note agora, por gentileza, exemplos de doutrinas de demônios. Observe: engano e manipulação, destruição e caos, tentação e corrupção moral, idolatria, mentiras e falsas promessas, violência e ódio, depravação, ocultismo, rebelião contra Deus, idolatria, feitiçaria, tudo isso são doutrinas de demônios, tá bom? Agora, por gentileza, anote doutrinas de homens. Interpretação específica das escrituras sagradas. Olha, você aprendeu que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, mas hoje tem pessoas por aí interpretando segundo a sua própria vontade. Isso é a doutrina do homem, tá bom? Rituais e cerimônias elaborados para adoração. A adoração tem que seguir uma cerimônia, uma ordem. Tudo isso é coisa de homem. Adoração a Deus você faz em qualquer lugar, tá bom? Doutrina de homens também, requisitos específicos para a salvação ou redenção espiritual. Restrições alimentares, comportamentais baseadas em tradições religiosas, práticas penitenciais ou expiação de pecados determinados pela igreja, o homem no centro de tudo, teologia da prosperidade. Tudo isso são doutrinas de homens.
E que nós devemos tomar bastante cuidado, porque aparentemente para muitos parece ser de Deus, mas Deus não está nesse negócio não, viu? Vigia. Somente revisando agora as doutrinas de homens. Teologia da prosperidade, isso na minha opinião é a doutrina de homem. O homem no centro de tudo. Você pode tudo, você consegue tudo, você é merecedor de tudo. Isso é uma doutrina também de homem. Práticas penitenciais ou expiação de pecados determinados pela igreja. Você só vai ser perdoado se fizer isso, 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 isso. Não está na Bíblia não, irmãos. O perdão de Deus vem através do arrependimento e confissão do pecado. Ainda restrições alimentares ou comportamentos baseados em tradições religiosas. Isso é doutrina de homens. Requisitos específicos para a salvação ou redenção espiritual. Rituais e cerimônias elaborados para adoração. Interpretação específica. Cada um interpreta a Bíblia de acordo como quer. Não é assim que está na Bíblia não, viu? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então você vai estar pegando esses exemplos de doutrinas de Deus, de homens e de demônios, colocar no pedacinho de papel, de post-it de preferência, vai levar o cartaz, você vai distribuir para os seus alunos. Cada aluno agora pega um pedacinho de papel, faz a leitura, dá uma pequena explicação e após isso vai vir colar no lugarzinho certinho. Por exemplo, Maria pegou o que, Maria? Aí eu peguei idolatria. Pronto, idolatria é uma doutrina de Deus, dos homens ou dos demônios? De demônios. Vem cá e coloca de demônios. Pronto. Perdão. O perdão é a doutrina de Deus, dos demônios ou dos homens? É de Deus. Vem cá, por gentileza, e cola de Deus. E assim sucessivamente, tá bom? Após essa atividade ou essa dinâmica, você vai ter um cartaz sensacional descrito as doutrinas de Deus, as doutrinas dos homens e de demônios. Se você quiser, pode acrescentar mais. Fica à vontade e deixa Deus te usar, viu? Mas pergunta o seguinte, você gostou? Você entendeu? Vai modificar? Fica à vontade. A minha intenção aqui é trazer alguma sugestão de atividade que você possa aplicar, tá bom? Só peço o seguinte, se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. A paz do Senhor e até a próxima dinâmica, se Deus assim permitir.